Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Hebreus capítulo 3, versículo 3 e diz o seguinte: Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Aqui a gente vê um lembrete do escritor do livro de Hebreus, que não se sabe exatamente quem é, mas há ideias. E aqui ele nos fala sobre a importância de que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, temos que honrar Deus acima de todos. E é curioso porque muitas crenças problemáticas, elas acontecem realmente porque as pessoas põem uma pessoa errada como a pessoa digna de honra. Quantas não são as crenças que existem por aí que colocam algum profeta ou algum ministro, ou seja lá como você quiser chamar? Já vi de tudo, já vi de pastor até gente que se chama de arcanjo. Quantas crenças já começam errado porque tem uma pessoa no cargo de liderança, uma pessoa que é, como o povo gosta de chamar, venerada, uma pessoa especial que está acima de todas as outras e recebe honras e pompa. E a Bíblia nos fala que só Deus deve ser assim, só Deus deve ser tratado desse jeito, e acima dele não existe ninguém. Ah, mas o profeta tal falou tal coisa. Lembre-se, não importa qual é o título dessa pessoa aí que você está falando, ele está abaixo do que Deus diz. Então o que ele diz tem que estar sujeito à palavra de Deus, à revelação de Deus. Se o que ele diz é diferente, não é uma nova revelação, é uma heresia, é mentira e está contra a palavra de Deus. E esse é o problema do fanatismo, porque algumas pessoas colocam a fé tanto numa pessoa, como a gente tem visto agora recentemente com algumas pessoas políticas, né? Já nos últimos anos a gente já estava vendo isso, agora ainda mais forte. Pessoa que, se falasse a maior asneira do mundo, as pessoas iriam questionar todas as outras coisas para tentar fazer sentido na asneira que a pessoa está falando. Então as pessoas começam a idolatrar pessoas, começam a colocar pessoas, santos, ídolos. E, nossa, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, principalmente ali o Antigo Testamento, sabe como Deus tem raiva disso. Que ele fez tudo, e ele criou tudo, e ele abençoa, e ele cuida, e aí as pessoas querem dar a honra a outra pessoa. Eu lembro de uma história que eu vi recentemente de um médico que ele falava que ele tinha muita raiva porque ele ficava, 16 horas de pé operando alguém, e quando acabava a cirurgia, a pessoa, em vez de agradecer a ele, agradecia a Deus. E eu entendo a ironia da coisa, né? Porque a maioria das vezes o médico ele acha que ele fez tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém, e ele acha que ele nasceu e cresceu e chegou até lá só por mérito próprio. E tem muita gente que pensa assim, né? Principalmente aqueles que não acreditam em Deus. Mas é engraçado porque, apesar do médico estar chateado que isso acontece, e eu acho que deveriam agradecer ele porque ele ficou lá se esforçando, né? Ele pôde ser um instrumento de bênção ali na vida daquela pessoa. Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, esse médico também tira de Deus toda a honra e finge que Deus não teve nada a ver com nada do que aconteceu na vida dele. E que muitas pessoas fazem isso. Elas querem dar honra a pessoas, a títulos, a líderes, a profetas, a presidentes, a proclamadores. Mas a honra tem que ser dada ao Senhor. Ele é que é digno de honra. E aqui ele pega dois nomes muito importantes para a Bíblia. Um que representa muito o Antigo Testamento e um que representa muito o Novo. Ele coloca aqui Moisés e ele coloca Jesus. E para o povo de Israel, Moisés era muito importante, até hoje é muito importante. Moisés, Davi, para eles é mais importante do que Jesus, porque eles não acreditaram em Jesus e até hoje não acreditam que Jesus era quem ele dizia que ele era.
E o autor de Hebreus não mede palavras para dizer que aquilo que Jesus dizia, que ele é um com o Pai, é verdade, porque depois ele diz que Jesus é digno de muito mais honra, pois toda casa tem um construtor e Deus é construtor de todas as coisas. Ele compara, de novo, Jesus com Deus, dizendo que Jesus é um com Deus. E aí ele fala para o povo, olha, vocês estão colocando as coisas na ordem errada. Vocês estão dando mais honra para um homem, Moisés, que teve falha, que teve problemas sérios, que matou pessoas, do que para Jesus, que é um com o Pai e habitou entre nós. E o erro que vocês estão cometendo é gravíssimo, porque Moisés é como se fosse uma pessoa, que eu vou até usar a palavra que ele usa aqui, que a pessoa que constrói merece mais elogio do que a casa. Então, Moisés é uma casa legal, mas foi Jesus que construiu essa casa. A Bíblia nos fala que nada teria sido criado sem a participação de Jesus. Ele estava na criação, ele estava desde o princípio e antes do princípio. E por que vocês estão dando mais honra a uma pessoa que foi criada por Jesus do que ao verdadeiro Criador? Não faz sentido. Então aqui o autor de Hebreus nos lembra de dar a honra à pessoa certa, a Deus. Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. Nada e ninguém está acima de Deus. Então, é aquilo que eu mencionei. Se amanhã, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, se amanhã o Papa sai pela janelinha ali e declara que tem uma palavra nova, ele não faria isso, né? Mas tem uma palavra nova e que agora é isso e aquilo. E o que ele diz não tem a ver com a Bíblia. A palavra de Deus nos diz que pode descer um anjo do céu. E se ele falar uma coisa que não tem a ver com a mensagem de Deus que está revelada, é maldição. Não é palavra de Deus. Não é revelação nova. É engraçado quantas heresias, quantas crenças terríveis surgem com eu tive uma revelação nova. Eu sei que há 2000 anos Deus não revela uma coisa nova. Já está tudo aqui. Mas eu tive uma revelação nova. Eu não sei se é ego, se é loucura, o que é. Mas também tem muitas crenças doidas que começam com literalmente um anjo desceu do céu e me disse uma coisa nova. Sendo que a palavra diz, mesmo se um anjo descer do céu e fizer isso, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é tudo mentira, é tudo maldição. É curioso ver como as pessoas parecem tão rápidas em acreditar em besteira e tem tanta dificuldade de dar o louvor, a honra, àquele que verdadeiramente merece, a Deus. Que nós possamos lembrar disso e possamos sempre honrar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Até um bom dia, fique com Deus e fique na paz.